Então, na última aula, nós continuamos, digamos assim, os assuntos que nós vimos trabalhando nas aulas anteriores. Tá? E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao que nós discutimos na aula anterior. Então, só para recordar rapidamente assim o que nós vínhamos discutindo, nós começamos agora nessa segunda área a discutir as vias metabólicas. Então, começamos pela fotossíntese, discutimos todas as etapas da fotossíntese, até a síntese dos carboidratos, até a síntese ali de sacarose, né, de amido. Agora a gente está vendo, né, digamos assim, a etapa ou a via ou as vias contrárias à fotossíntese, as vias que vão degradar esses carboidratos para a síntese de alguma biomolécula, né, ou para obtenção de energia. E aí nós temos basicamente dois grupos que nós podemos classificar essas vias. As vias que estão envolvidas no metabolismo mais anaeróbico, que aí nós comentamos da glicólise e das fermentações, e as vias que estão envolvidas no metabolismo mais anaeróbico. E aí envolve também a glicólise, tá? Mas envolve também o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Que essas três juntas, a glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, formam o que a gente conhece como respiração celular. Tá? Então, só para a gente lembrar aqui, tá? Que eu comentei na última aula, que a respiração celular ela ocorre em três estágios. Tá? Então, todos os tecidos não fotossintetizantes de uma planta e todos os organismos não fotossintetizantes, como bactérias, como nós, né, os animais, enfim, eles fazem esse tipo de metabolismo, a respiração celular. A primeira etapa é justamente a glicólise, ou a via glicolítica, que nós discutimos há três aulas atrás, que consiste na oxidação da glicose em duas moléculas aqui de piruvato. Então tem toda uma via, tem várias reações que a gente discutiu, tá? E durante essa via, além de formar os piruvatos, aqui são formados alguns ATPs, tá? Formados algumas coenzimas reduzidas, né? O NADH, e também são consumidos alguns ATPs. Tá? Quando esses piruvatos seguem o destino para a respiração celular, automaticamente eles têm que entrar na mitocôndria, né? Eles têm que ser levados para dentro da mitocôndria, porque a glicólise está acontecendo no citoplasma. Tá? E lá na mitocôndria, então, para eles poderem entrar no ciclo de Krebs, esses piruvatos têm que ser convertidos a acetil-CoA. Então tem toda uma reação que eu mostrei para vocês na aula passada, envolvendo aqui uma enzima chamada complexo piruvato deshidrogenase, que é uma enzima grande, com um tamanho gigantesco, né? E ela remove um carbono do piruvato. Então, aquele piruvato que tinha 3 carbonos, né? Porque eram 2 piruvatos vindo de uma glicose com 6 carbonos, então a glicose é quebrada ao meio, forma duas moléculas de piruvato. Aqui, então, tem uma remoção de um desses carbonos, formando o acetil aqui, que tem 2 carbonos somente. E a coenzima A, ela entra aqui como uma coenzima, como um auxiliar, para que esse acetil aqui entre no ciclo de Krebs. Então, a segunda etapa da respiração celular é propriamente o ciclo de Krebs, conhecido também como o ciclo do ácido cítrico, que nós discutimos na aula anterior, e é aonde esses 2 carbonos aqui do acetil, que ainda restam, né, vão ser removidos aqui na forma de CO2. Tá? Então, os 3 carbonos do piruvato, eles são convertidos em CO2 nessas etapas aqui, na transformação de piruvato em acetil-CoA e no ciclo de Krebs, onde esses 2 carbonos do acetil aqui são removidos e liberados na forma de CO2. Então, se a gente for pensar em termos quantitativos, tá? Como uma molécula de glicose aqui forma 2 piruvatos, tudo isso aqui vai estar acontecendo 2 vezes. Tá? Então, vão estar sendo liberados aqui 6 moléculas de CO2. E aí vem aquela velha ideia lá do ensino médio, né, de que a respiração celular converte os 6 carbonos da glicose em 6 moléculas de CO2. Tá? Só que não é bem direto como a gente aprende lá no ensino médio, não é aquela setinha única lá, a glicose virando CO2 diretamente. Tá? Existem várias etapas
várias reações enzimáticas pelas quais essa glicose tem que passar até seus carbonos aqui virarem CO2. Deixa eu abrir um parênteses e fazer uma pergunta para vocês. Tem algum processo não biológico que vocês conheçam, né, ou que vocês tenham visto, que converte glicose diretamente em CO2? Alguma coisa não biológica, que não dependa de nenhum tipo de organismo vivo. Algo físico, vamos dizer assim, um processo físico e químico também, obviamente, tá? Mas que converta a glicose diretamente em CO2. O Bernardo respondeu aqui. Combustão. Exatamente, Bernardo. Ah, combustão. Então vamos pensar assim, vou botar fogo lá no carvão para assar uma carne, né? Já que, né, somos gaúchos, né? Então, vou colocar fogo no carvão. O que é o carvão? O carvão é resto de lenha, né? O que tem ali basicamente é celulose. Celulose já um pouquinho, digamos assim, que já sofreu uma primeira combustão, tá? Mas é celulose. Quando aquela celulose ali entra em combustão e começa a pegar fogo, o que está acontecendo com a glicose dessa celulose? Está sendo convertida diretamente em CO2. E isso libera uma quantidade muito grande de energia, que sai na forma de calor. Tá? Que sai na forma de calor. Aí a gente pode fazer uma segunda pergunta em cima dessa. Tá? A gente poderia perguntar assim, tá, mas por que então que os organismos vivos não convertem essa glicose aqui diretamente em CO2, como ocorre, por exemplo, na combustão, quando a gente está queimando uma lenha? Tá? Justamente porque a liberação de energia seria tão grande e elevaria muito a temperatura desses organismos que causaria desnaturação proteica e levaria o organismo à morte. Tá? Então, por isso que existem várias reações, várias etapas, né, com enzimas catalisando essas reações, para que essa energia seja liberada de uma forma gradual e não se perca e não se dissipe, né, no ambiente. Que essa energia possa ser aproveitada por esse ser vivo, por esse organismo, para fazer alguma coisa. Tá? Então, por isso dessa grande diferença. Tá? Por isso que a gente diz que o metabolismo de qualquer organismo ele é extremamente eficiente do ponto de vista energético, tá? Porque praticamente não há perda de energia para o meio, tá? Não há perda de parte da energia extraída dessa glicose aqui para o meio. Toda a energia da glicose é convertida em alguma coisa, tá? Vai ser convertida em alguma coisa. Que coisa? Em ATP. Tá? Essa energia não se perde, não se dissipa. Tá? Ao passo que, por exemplo, uma combustão de uma lenha ou de um combustível fóssil no motor de um carro, ou enfim, de um trator, sei lá, tá? Ele tem uma perda, tá, energética muito grande. A eficiência energética é muito baixa. Tá? Muito bem. Então, basicamente, é no ciclo de Krebs que acontece, então, essa conversão aqui, tá? essa quebra desses dois carbonos do acetil e liberação aqui do CO2. Tá? E uma outra coisa muito importante que acontece durante o ciclo de Krebs, que tem que ser ressaltado e chamado a atenção, é a síntese dessas duas coenzimas aqui reduzidas, do NADH. São 3 NADHs que são sintetizados no ciclo de Krebs e um FADH2. Tá? Então, o que a gente pode dizer? Que aquela energia toda liberada aqui pela quebra dos carbonos da glicose ao longo da via glicolítica e ao longo do ciclo de Krebs, toda essa energia liberada, ela vai ser conservada. Conservada na forma do quê? Na forma dessas coenzimas aqui reduzidas. Tá? Então, a energia liberada, tá? Ela vai ser conservada na forma dessas coenzimas aqui. Por quê, gente? Porque na terceira e última etapa, que é o que nós vamos ver hoje, a terceira e última etapa da respiração, a energia toda armazenada nestas coenzimas aqui vai ser utilizada por uma via metabólica denominada cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons,
para converter ADP e fosfato inorgânico em ATP. Então, toda a energia que foi armazenada por essas coenzimas aqui... Gente, deixa eu só fechar a porta aqui um segundo. Meu cachorro resolveu enlouquecer lá. Vou deixar ele acuando lá num canto sozinho, então. Então, toda a energia, né, que foi conservada aqui na forma dessas coenzimas aqui, tá, vai ser utilizada nesta última etapa aqui, que é a cadeia respiratória, ou também conhecida como cadeia transportadora de elétrons, né, e fosforilação oxidativa, para converter ADP e fosfato em ATP. Tá? Por que o ATP? Porque o ATP é a moeda energética da célula. Tá? Aonde a célula precisar de energia, para qualquer função celular, é o ATP que vai fornecer essa energia. Então, todos esses estágios aqui, eles acontecem justamente para extrair a energia da glicose de forma gradual e converter toda essa energia em ATP, nessa moeda energética. Tá? Entenderam? Por enquanto, tudo tranquilo? Deixa eu dar oi para o pessoal que chegou depois, ali a Sabrina, quem mais? Acho que o Luiz também, tá? O pessoal que foi chegando Oi, depois professora. aí. Sintam-se dados oi. Então, vamos lá. Tranquilo? Tudo certo? Então, tá. Aonde que isso tudo está acontecendo? Né? Desta etapa aqui para baixo, né, do piruvato em diante, aqui está tudo acontecendo dentro desta organela, denominada então de mitocôndria. Tá? Por que as células possuem organelas? Justamente para ter locais específicos para que determinadas vias metabólicas aconteçam isoladamente uma da outra. Tá? Então, esta primeira parte aqui, que é a glicólise, vai acontecer no citoplasma. A partir daqui, tudo vai acontecer dentro da mitocôndria. Tá? Inclusive, essa última etapa aqui, esse último estágio, que é a cadeia respiratória ou a cadeia transportadora de elétrons. Tá? Vamos dar uma olhada, então, tá? Rapidamente aqui, dar uma revisada no que nós discutimos do ciclo de Krebs na semana passada. Tá? Aqui está o ciclo com todas as suas reações, tá? E aonde que o ciclo de Krebs está acontecendo? Está acontecendo dentro da mitocôndria. Lá no, vamos chamar assim, citoplasma da mitocôndria, que a gente denomina de matriz mitocondrial. E quais são os produtos, né, deste ciclo de Krebs? Basicamente, as duas coenzimas reduzidas que eu mostrei para vocês. O NADH e o FADH2. Tá? E qual é o destino, então, desse NADH e desse FADH2? Justamente a cadeia transportadora de elétrons, porque a energia que foi conservada, que está retida nessas moléculas, vai ser utilizada, então, na cadeia transportadora de elétrons para sintetizar ATP. Tá? Então, vamos olhar a nossa mitocôndria aqui, né? Novamente. Vamos dar uma olhada na nossa mitocôndria para relembrar um pouquinho a estrutura dela. Tá? A mitocôndria, não sei se vocês conseguiram notar no slide aqui, mas eu destaquei aqui essas regiões aqui que nós chamamos de cristas mitocondriais, que é aquele dobramento da membrana interna da mitocôndria. A mitocôndria tem duas membranas, então teria uma membrana externa, recobrindo toda ela, e a membrana interna, ela é toda, como é que eu vou dizer? Ela tem invaginações, né? Ela tem protuberâncias em direção ao centro da mitocôndria, né? Como se fossem grandes cavidades. Né? São grandes cavidades que fazem, né? que ocorrem nessa membrana interna da mitocôndria, que está aqui destacada em amarelinho. Tá? São essas cristas mitocondriais aqui. E é justamente nessas cristas mitocondriais que vai acontecer a cadeia respiratória ou a cadeia transportadora de elétrons. Tá? Então, deixa eu deslocar a mitocôndria para cá e eu vou vou destacar aqui para nós uma dessas cristas. Tá? Essa cristazinha aqui eu vou destacar em maior aumento aqui para a gente poder ver. Tá? Então, aqui está a crista. Então, a membrana interna viria aqui, ela se prolongaria em direção ao interior da mitocôndria, voltaria e seguiria aqui. A membrana externa está passando logo aqui do lado, logo aqui embaixo. Então, se a gente fosse desenhar essas duas membranas,
nós veríamos isso aqui, essa estrutura aqui. Essa aqui é a membrana interna, tá? Com essa cavidade em direção ao interior da membrana, da mitocôndria, tá? E a membrana externa passando por aqui, tá? Essa organização estrutural de membranas cria na mitocôndria dois compartimentos distintos. Um compartimento interno aqui, que é esse espaço aqui, gente, entre as cristas mitocondriais, que nós chamamos aqui de matriz mitocondrial, tá? E cria também esse outro espaço aqui, que é o espaço entre as membranas, que é esse espaço aqui e isso aqui, tá? Esse espaço entre as membranas, nós chamamos de espaço intermembranas, tá? Então, cria dois compartimentos, essa organização da mitocôndria cria dois compartimentos na mitocôndria. A matriz, que seria o citoplasma, né? E esta região entre as duas membranas, que é o espaço intermembranas, tá? E é justamente nesta membrana interna aqui, que delimita a matriz mitocondrial e o espaço intermembranas, é que vai acontecer a cadeia respiratória, ou a cadeia transportadora de elétrons, tá? Lembrem do seguinte, o ciclo de Krebs está acontecendo aonde? Aonde? Em qual compartimento aqui? Em qual parte da mitocôndria que está... Na matriz. Pode falar, não sei quem é que falou aqui. Na matriz. Na matriz, tá? Na matriz. Então, o ciclo de Krebs está acontecendo nesse espaço aqui, gente. Todas as enzimas, tá, do ciclo de Krebs estão dentro deste espaço aqui. Estão entre as cristas, tá? Estão naquele, vamos chamar assim, citoplasma da mitocôndria, tá? Estão dentro ali da matriz mitocondrial, entre as cristas. Então, as enzimas do ciclo de Krebs estão aqui, ó. Estão nessa região aqui. Aqui, aqui, tá? Estão próximas aqui dessa crista. E a respiração celular, as enzimas da respiração celular, vão estar localizadas nesta membrana aqui, inseridas na membrana. Tá? Então, se a gente fosse desenhar esquematicamente as 5 enzimas que participam desta última etapa da respiração, todas elas estariam inseridas nesta membrana mitocondrial interna. Tá? Então, essas enzimas elas recebem um nome, né, que é o complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, e a última enzima se chama ATP sintase. Tá? Então, essa é a organização, né, que essas enzimas têm na membrana mitocondrial interna, tá? E que permite, então, que elas realizem essa última etapa da respiração celular, que é a cadeia transportadora de elétrons. Tá? Ficou claro isso? Compreenderam? Se quiserem responder. Se ficou claro, vamos seguir aqui então. Tá? Essas enzimas todas aqui, tá? Fazem parte, tá, da cadeia transportadora de elétrons. Então vamos destacar elas e vamos levar aqui para o lado. Tá? Eu vou colocar em maior aumento essa região aqui, tá? Da membrana interna aqui, contendo as enzimas da respiração celular. Tá? Então vai sair daqui uma figurinha e aqui está a estrutura de cada uma dessas enzimas. O complexo 1, o complexo 2, o complexo 3, o complexo 4 e o complexo 5, ou ATP sintase. Tá? Notem, deixa eu voltar aqui de novo, ó. Notem o giro que essa imagem dá quando eu clico. Tá? Então, a parte interna aqui da matriz mitocondrial é essa parte de cima da imagem aqui, tá? Onde tem essa partezinha mais gorda aqui da ATP sintase, tá? Ou essa partezinha aqui do complexo 1, tá? Aqui é a matriz mitocondrial, é aqui que está acontecendo o ciclo de Krebs, tá? E esta parte de baixo aqui corresponde ao espaço entre as membranas. Tá? Ao espaço aqui entre as membranas. Então, esse espaço intermembrana aqui é essa parte de baixo da imagem aqui, só para localizar bem vocês. Tá? E o que vai acontecer, então, né, com essas enzimas? Né? O que vai acontecer com elas? Né?
Lembrem do seguinte, lá no ciclo de Krebs, foi sintetizado o quê? Coenzimas reduzidas, NADH e FADH2. E o destino do NADH e o destino do FADH2 eram justamente a cadeia respiratória. Então, é para essas enzimas aqui que essas coenzimas vão se deslocar. Elas vão vir da matriz mitocondrial aqui até essas enzimas da cadeia transportadora de elétrons, tá? Por isso que são coenzimas. Lembra lá da primeira área? As coenzimas são móveis, né? Elas vão de uma enzima para outra. Então, o NADH e o FADH2 estão vindo das enzimas do ciclo de Krebs e migrando até as enzimas da cadeia transportadora de elétrons, tá? Muito bem, então vamos ver o que acontece com essas enzimas. Com essas coenzimas, com o NADH e o FADH2. Então, vou botar em maior aumento aqui, só as enzimas da cadeia respiratória, e vamos ver o que acontece. Então, matriz mitocondrial, aonde o NADH e o FADH2 estão sendo sintetizados no ciclo de Krebs, e aqui o espaço entre as membranas. Tá? Vamos começar pelo NADH. O NADH é a primeira coenzima que a gente vai analisar, que a gente vai olhar. Para onde que o NADH vai se deslocar? O NADH ele vai se deslocar para esta primeira enzima aqui da cadeia respiratória, conhecida como complexo 1. E lá no complexo 1, o que vai acontecer? Tem um sítio catalítico, aonde o NADH se liga, tá? E é removido desse NADH o parzinho de elétrons que fazia a ligação química aqui entre o NAD e o hidrogênio, tá? Então, é removido elétrons daquela ligação química, tá? Liberando NAD e hidrogênio livre para esta parte aqui da mitocôndria, tá? Então, esse primeiro complexo aqui, o complexo 1, ele vai remover, tá, os elétrons da ligação química que tinha no NAD, tá, no NADH, e vai ficar com os elétrons para si. Muito parecido, gente, com o que acontecia lá na fotossíntese, lembram? Daquela cadeia de elétrons que tinha, daquele transporte de elétrons na fotossíntese, aqui vai ser muito parecido. Por isso que essa via metabólica é conhecida também como cadeia transportadora de elétrons, tá? Porque essas coenzimas reduzidas aqui vão doar os seus elétrons, tá? Para os complexos e vão voltar à sua forma oxidada, que é a forma aqui sem os elétrons. Tá? O que vai acontecer com esses elétrons aqui? Quando o complexo 1 adquirir esses elétrons para si, isso vai fazer uma modificação na proteína, né, na enzima, e vai fazer, então, com que esses elétrons sejam transportados aqui por uma coenzima chamada ubiquinona. Esses elétrons vão ser doados pelo complexo 1 para esta coenzima transportadora aqui, para a ubiquinona, tá? Muito parecida com a plastoquinona lá da fotossíntese. Lembram? Ah, ela é muito parecida mesmo. E ao mesmo tempo que isso acontece, este complexo aqui, esta parte da proteína aqui, vai pegar hidrogênios, prótons, que estão aqui na matriz mitocondrial, e vai jogar para esse espaço entre as membranas aqui. Muito parecido com o que acontecia lá na fotossíntese com o citocromo C. Desculpa, com o citocromo B6F. Muito parecido. Um bombeamento de prótons aqui. Muito bem. Ok, então este complexo aqui doou seus elétrons para a coenzima ubiquinona e bombeou prótons para cá. Esta enzima agora, essa coenzima, a ubiquinona, vai levar esses elétrons direto para o complexo 3. Não vai passar pelo 2. Não vai passar pelo 2. Ela leva direto para o complexo 3. E descarrega aqui no complexo 3 os elétrons. Os elétrons que ela estava transportando. Este complexo 3 pega esses elétrons, e vai aproveitar que esses elétrons estão aí e vai transportar hidrogênios também aqui para o espaço entre as membranas. E ao mesmo tempo que ela transporta hidrogênios,
ela passa esses elétrons para uma outra proteína aqui chamada citocromo C, tá? Que vai levar esses elétrons para o último complexo aqui, que é o complexo 4. Tá? E aí ele descarrega os elétrons aqui no complexo 4. Tá? Por isso que isso se chama cadeia transportadora de elétrons, porque os elétrons vão pulando de um complexo para outro. Tá? Então, os elétrons que estavam lá no NADH e foram descarregados aqui no complexo 1 vão ser transportados pelo complexo 3 e pelo complexo 4, né, até chegar neste último complexo aqui. Tá? E ao longo desse transporte, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo bombeamento de hidrogênios para o espaço entre as membranas. Tá? Então, aquele espaço intermembrana está ficando cheio de hidrogênios. Tá? Por quê? Porque o complexo 1 e o complexo 3 aqui estão bombeando esses hidrogênios cada vez que os elétrons passam por eles. Tá? Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para onde será que vão esses elétrons aqui que chegaram aqui no complexo 4? Esses elétrons aqui são os mesmos que estavam lá no NADH. Eles só foram pulando de complexo para complexo. Quem é que será que vai receber esses elétrons aqui? Tem um... Oxigênio. Isso aí, Laura. Eu ia dizer agora. Eu ia dar uma dica para vocês. Tá? Tem uma molécula que ainda a gente falou na respiração, que ele participa da respiração celular, mas até agora não apareceu ainda, né? Que é o oxigênio. Tá? O oxigênio a gente não falou. Lembra da equaçãozinha aquela C6H12O6 mais oxigênio igual a água e CO2. Tá? Faltou a gente falar do oxigênio e da água, da glicose. E do CO2 nós já vimos aonde que eles entram e aonde que eles saem. Tá? Faltava ainda o oxigênio e a água. Tá? E como vocês sabem, o oxigênio é uma molécula que adora elétrons. Tá? É uma molécula, um elemento extremamente eletronegativo. O que seria isso? Ele adora elétrons. Se ele for disputar com algum outro átomo uma ligação química, tá? E for romper essa ligação química, o elétron sempre vai ficar com oxigênio. Tá? Por isso que, por exemplo, quando a gente tem uma carboxila, o OH da carboxila, e o hidrogênio se dissocia, o hidrogênio é liberado para o meio, sempre o oxigênio vai ficar com o elétron. Por isso que o oxigênio fica negativo e o hidrogênio fica positivo. Tá? O oxigênio é um elemento extremamente eletronegativo. Ele gosta de elétrons. Tá? E aí, então, esses elétrons aqui, que estão aqui no complexo 4, eles vão ser transferidos para o oxigênio, tá? Para a molécula de oxigênio. Tá? E como é que esse complexo faz isso? Ele vai pegar uma molécula de O2, tá? Mais H+, aqui, tá? E vai transformar esses hidrogênios e essa molécula de oxigênio aqui em água. Tá? Se a gente for fazer o balanço aqui da reação, seriam 4 hidrogênios mais 2 oxigênios aqui, formando 2 moléculas de água. Tá? O balanço correto aqui seria isso. Tá? E isso vai ser possível com a transferência desses elétrons aqui para o oxigênio. Tá? E aí ele vai ter elétrons sobrando para reagir com o hidrogênio e formar água. Tá? E ao mesmo tempo que o complexo 4 faz isso, transfere os seus elétrons para o oxigênio, ele também bombeia prótons aqui para dentro do espaço entre as membranas. Tá? Então, isso tudo, gente, está acontecendo, né, de uma maneira contínua. O NADH está liberando os elétrons lá no complexo 1. O complexo 1 pega os elétrons para si, transfere para o complexo 3, através aqui da ubiquinona. Tá? E, ao mesmo tempo, bombeia hidrogênios aqui. O complexo 3 pega os elétrons, transfere para o citocromo C e bombeia hidrogênios aqui. O citocromo C leva os elétrons até o complexo 4, que vai pegar esses elétrons e transferir para o oxigênio. E, ao mesmo tempo, bombear hidrogênios aqui. Então, o que está se acumulando no espaço entre as membranas aqui? Tá? O que está se acumulando no espaço entre as membranas? Um monte de hidrogênio. Tá? Aqui está ficando um espaço extremamente ácido,
porque tem H+, e extremamente positivo. Tá? Então, esses hidrogênios aí estão, assim, bastante instáveis ali dentro, bastante incomodados, vamos dizer assim, eletrostaticamente, tá? Porque eles estão num ambiente positivo, porque tem muita carga positiva ali dentro, tá? E ao mesmo tempo um ambiente ácido, tá? Que é desfavorável também. O que vai acontecer com esses hidrogênios aqui que foram acumulados, tá? Durante a cadeia transportadora de elétrons? Tá? Esses hidrogênios vão ter que voltar aqui para a matriz mitocondrial. Tá? Eles foram bombeados da matriz para esse espaço entre membranas aqui, então eles vão ter que voltar para lá. E aí como é que eles voltam? Eles voltam justamente, deixa eu clicar aqui, através desta última enzima aqui, que é a ATP sintase. Tá? Esses hidrogênios aqui voltam para a matriz mitocondrial pela ATP sintase. E aí, cada vez que esses hidrogênios passarem pela ATP sintase, o que ela vai fazer? Ela vai converter ADP e fosfato inorgânico em ATP. Tá? A energia que esses hidrogênios vão gerar aqui quando passarem pela ATP sintase vai ser suficiente para esta enzima, então, pegar ADP e fosfato inorgânico e transformar isso em ATP. Tá? Ficou mais ou menos entendido, gente? São várias etapazinhas, são várias coisinhas, né? São várias substâncias que entram e saem, enfim. Deixa eu apagar aqui, só voltar até um determinado ponto aqui. Enquanto isso, vocês podem ir comentando, entenderam? Ficou claro, mais ou menos? Não muito? Isso, Vitor, bem parecido com a fotossíntese. Tá? Tanto é que esta enzima aqui, ó, a ATP sintase, é exatamente igual à ATP sintase que tem no cloroplasto. Tá? Igualzinha, igualzinha. Se pegar a estrutura dela, a sequência de aminoácidos, é exatamente igual. Tá? A ATP sintase que está na mitocôndria é a mesma ATP sintase que está no cloroplasto. Tá? Os processos são muito parecidos. Do ponto de vista evolutivo, provavelmente, né, eles foram evoluindo meio que concomitantemente. Conforme a fotossíntese foi surgindo, né, na evolução e foi sintetizando o oxigênio necessário para a respiração celular, a respiração foi evoluindo junto. Tá? Mas o processo é muito parecido, é muito conservado. Essa transferência de elétrons, né? Isso tudo é muito conservado, é muito parecido entre os dois processos, tá? Muito bem. Beleza? Tem uma questão que ainda eu não comentei com vocês. E o FADH2? Tá? O NAD gera tudo isso que nós vimos aqui. E o FADH2? Tá? O FADH2, gente, ele vai entrar no complexo 2, aqui. Tá? Diferente do NADH, que entra no complexo 1, o FADH2 descarrega seus elétrons aqui no complexo 2. Tá? E o complexo 2 passa esses elétrons para o complexo 3, da mesma maneira que o complexo 1, aqui pela ubiquinona. Tá? O complexo 3 transfere os elétrons para o complexo 4 e bombeia prótons. Tá? E o complexo 4 transfere para o oxigênio e bombeia prótons. Tá? Então, o FADH2 segue a mesma sequência do NADH. A única diferença é que o complexo 2 não bombeia prótons como o complexo 1. Tá? Ele não bombeia. Então, o FADH2 tem só o bombeamento de prótons aqui no complexo 3 e aqui no complexo 4. Já o NADH tem bombeamento de prótons aqui, aqui e aqui. Tá? Então, o FADH2 ele é diferente um pouquinho. Ele descarrega no complexo 2 e aí o complexo 2 passa para a ubiquinona, que vai passar para o complexo 3, que vai passar para o complexo 4 pelo citocromo C e descarrega no oxigênio. Tá? E os prótons bombeados aqui e aqui, tá? Pelo FADH2 aqui, também vão passar pela ATP sintase e também vão gerar ATP.
também vão levar a síntese de ATP pela ATP sintase, tá? Então, o processo é muito parecido, a única diferença é que o NADH descarrega os seus elétrons no complexo 1 e o FADH2 descarrega no complexo 2, tá? E o complexo 2 não bombeia prótons, não tem essa capacidade, tá? É uma enzima diferente que não tem essa função, não tem essa capacidade, tá? Entenderam? Dúvidas? Não? Tudo certinho? O pessoal tá quieto hoje. É o dia chuvoso, tá propício para ficar mais quietinho, mais reservado. Ah, perfeito. Tá, o Vitor perguntou aqui, e os hidrogênios do FAD, tá? Os hidrogênios do FAD, eles são passados aqui para a ubiquinona, Vitor, tá? Aqui, quando os hidrogênios dos elétrons do NAD são passados para a ubiquinona, tu vê que tem a necessidade de entrar aqui 2 hidrogênios, tá? Para poder formar aqui a ubiquinona. Aqui, como já tem os hidrogênios aqui do FAD, é eles que vão junto, tá? É eles que vão junto para a ubiquinona e descarregam aqui, tá? E aí o complexo 3, então, pega 2 hidrogênios, mais os 2 que estão chegando aqui e bombeia os 4 para o espaço entre as membranas, tá? O espaço intermembranas. Ok? Deixa eu mostrar um videozinho para vocês, então, que tem no YouTube, depois eu vou carregar ele lá para vocês no Moodle, tá? Que mostra isso acontecendo de uma maneira quase que concomitantemente, tá? A narração do vídeo é em inglês, eu vou tentar dar uma diminuída no volume aqui, e aí eu vou explicando para vocês o que está acontecendo, tá? Então aqui são as nossas 5 enzimas da cadeia transportadora de elétrons, complexo 1 lá no fundo, complexo 2, complexo 3. Vejam que aqui, gente, não está naquela disposição bonitinha ali que eu mostrei para vocês. Tá? Aquela disposição do slide anterior, aquilo ali é meramente didático. Tá? Essas enzimas todas estão espalhadas pela membrana da mitocôndria. Tá? Então, o complexo 1 aqui está do lado do complexo 3, que faz sentido, né? Porque o 1 passa direto para o 3. O complexo 2 está do lado do 3 também, porque o 2 passa para o 3. Tá? E o 3 do ladinho do 4, que está coladinho aqui com a ATP sintase. Ah, então aqui estão as 5 enzimas que participam da cadeia de transporte de elétrons. Vamos ver então como é que funciona isso. Tá? Eu não sei se vocês estão escutando o som. Mitochondria are double-membraned organelles that harness most of the energy that cells need to grow and reproduce. Nearly all of this energy comes from reactions that take place at the inner mitochondrial membrane. Então aqui ele está se aproximando, gente, da membrana interna da mitocôndria, aquela membrana mais interna, aquela que divide, né, o espaço entre as membranas e a matriz mitocondrial. Essa aqui é a superfície dessa membrana. Aqui são os lipídios. Vejam que ela é fluida, ela se mexe, ela se movimenta. E as membranas biológicas são assim mesmo, são fluidas. Tá? Aqui estão as duas camadas de lipídios. Tá? Ó, aqui uma camada, deixa eu tirar esse negócio aqui. E aqui embaixo a outra camada. Tá? E essa membrana está delimitando, então, 2 compartimentos aqui. Tá? O espaço da matriz mitocondrial, tá? E o espaço intermembranas. Então, o que vocês estão vendo aqui em amarelo são as representações dos prótons, dos H+, tá? Aqueles H+, que vão ser transportados pelos complexos da cadeia transportadora de elétrons, tá? E o que o vídeo está explicando é que essa membrana interna, ela funciona como uma barreira para esses prótons.
eles não conseguem atravessar, tá? Porque como o próton é carregado eletricamente, ele tem uma carga positiva, e isso aqui são lipídios, essa parte aqui, ó, da membrana é completamente apolar, não tem carga nenhuma. Então os prótons não conseguem penetrar ali, porque eles são repelidos. Então a membrana funciona como uma barreira, literalmente uma barreira que impede que esses prótons passem. Isso força os prótons a passar pela única proteína ou pela única enzima que vai ter essa capacidade de permitir que os prótons passem, que é a ATP sintase. Tá? Então, a única maneira desses prótons voltarem, né, de um compartimento da mitocôndria para outro compartimento é passando pela ATP sintase, porque essa membrana interna forma essa barreira. Né? Ela literalmente prende os prótons de um lado ou de outro da membrana. Tá? Então aqui, ó, aqui embaixo está o espaço entre as membranas e aqui em cima está a matriz mitocondrial, tá? Exatamente como estava no nosso esquema do slide anterior, tá? The membrane also contains a large protein complex called the F1-F0 ATP synthase, which uses the proton gradient to drive the synthesis of ATP molecules. Então, olha só, o que ele está explicando basicamente é o que eu já tinha comentado para vocês. Né? Essa enzima aqui, a ATP sintase, é a única enzima capaz de permitir que esses prótons acumulados aqui, durante a cadeia de transporte de elétrons, voltem para a matriz mitocondrial. E quando eles voltam, eles vão passar por essa parte da proteína aqui, por essa parte laranja aqui. É por aqui que eles retornam. Quando eles retornarem, esta parte de cima aqui vai girar, vai literalmente girar. É isso que a proteína faz mesmo, ela gira. E com esse giro, ela consegue, então, sintetizar as moléculas de ATP, que estão aqui em verde. Vocês vão ver que o ADP vai entrar aqui, o fosfato acho que não está representado no vídeo, mas entra um fosfato também, e sai, então, esta molécula aqui de ATP em verdinho aqui. Tá? These ATP molecules ultimately provide the energy for most of the cell's reactions. Just as man-made power plants produce electrical energy by using the flow of wind, water, or steam to rotate a turbine, the synthase makes ATP by using proton flow from one side of the inner membrane to the other to rotate protein subunits. If there is no proton gradient, synthase subunits stop rotating, and the cell can quickly become starved of energy. O narrador do vídeo ele faz uma comparação que eu não gosto muito dessa comparação, mas ele compara essa proteína aqui a uma turbina de uma hidrelétrica, né? Por onde a água passa, faz a turbina gerar e gera então uma força que depois é transformada em eletricidade. Tá? Nesse caso aqui, o que faz essa proteína gerar é justamente a passagem dos H+ aqui por esta subunidade proteica, que faz esta aqui girar e permite, então, a síntese de ATP. Tá? Deixa eu andar um pouquinho mais aqui. Molecules that establish this gradient and maintain it play an essential role in the life of the cell. Então, aqui agora ele vai mostrar todo o processo que eu comentei para vocês antes, de forma estática ali naquela imagenzinha em 2 dimensões, mas aqui ele vai mostrar toda a cadeia de transporte de elétrons de uma forma mais dinâmica. Ele vai mostrar como é que se acumulam esse monte de prótons aqui, que são literalmente a força, né, motriz para fazer essa ATP, para fazer a ATP sintase e sintetizar o ATP. Então vamos lá. Are 4 protein complexes, numbered 1 through 4. Complexes 1, 3, and 4 directly pump protons from the matrix into the intermembrane space. Então ele aqui está mostrando quais são os 3 complexos que bombeiam esses prótons, né, para o espaço intermembranas. Então complexo 1, complexo 2 e complexo 3.
Eles que são responsáveis pelo bombeamento de prótons. Complex 2 does not directly pump protons, but it does promote proton pumping in complexes 3 and 4. E aqui ele está dizendo que o complexo 2 não bombeia prótons, mas a transferência de elétrons do 2 para o 3 e para o 4, né, consequentemente faz com que o 3 e o 4 bombeiem esses prótons. Tá? Então, deixa eu ir mais adiante aqui. E aqui ele vai explicar agora aquilo que nós tínhamos comentado. Tá? O que faz, então, né, que esses complexos aqui transportem esses elétrons? Tem que ter doadores desses elétrons, que são justamente as coenzimas reduzidas, o NADH e o FADH2, tá? Que vão chegar no complexo 1 e no complexo 2 aqui, tá? Como eu tinha comentado para vocês. Ó, então ele vai mostrar aqui agora os dois complexos. Tá? Notem o seguinte, gente, que essas setas aqui, elas convergem todas para o complexo 3, tá? Porque o NADH doando seus elétrons para o complexo 1, os elétrons vão ser doados do 1 para o 3. E o FADH2 doando do 2 vão ser doados aqui para o 3. Então, essas setas aqui convergem, né, todas elas aqui para o 3. Tá? Deixa eu adiantar um pouquinho mais aqui. Mais um pouquinho. Vai ter toda uma parte aqui que ele vai falar do mecanismo exato, que eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas aqui é o complexo 1, e aqui em cima, ó, aqui está o NADH, com os seus parzinhos de elétrons aqui, tá? Esses elétrons, então, vão ser transferidos para várias partes da proteína aqui, do complexo 1, tá? E o que vai sair aqui, então, vai ser o NAD+, tá? Ó. The last redox center in complex 1 donates 2 electrons to a coenzyme. E aí, então, o último estágio aqui do complexo 1 é a passagem dos elétrons para a coenzima Q ou para a ubiquinona. Tá? E a ubiquinona, então, vai levar esses dois elétrons, tá? Como está mostrado ali na figura, lá para o complexo 3, como mostra aqui a indicação. Um processo muito parecido com esse acontece no complexo 2. Só que quem vai doar para o complexo 2 é o FADH2 que nós tínhamos comentado antes. Tá? Mesma coisa, ó. Second, complex 2 also transfers electrons between several redox centers before donating them to coenzyme Q. One major difference, however, is that complex 2 does not use the energy liberated to pump protons. Coenzyme Q molecules from complexes 1 and 2 donate their electrons to complex 3. E aí, aqui ele vai mostrar no complexo 3 a coenzima Q trazendo os elétrons tanto do 1 quanto do 2 e descarregando, né, nos vários centros aqui de reação que existe dentro desse complexo 3. Tá? Os elétrons ali estão em azulzinho, ó. E em amarelo são os prótons que estão sendo bombeados pelo complexo 3. Tá? E aí, esses prótons aqui são doados para o... Desculpa, esses elétrons são doados para o citocromo C, que vai carregar eles lá para o complexo 4. Tá? Ó, aí são os elétrons que estão chegando no complexo 4, lá no sítio catalítico do complexo 4, que vão reagir com oxigênio e vão formar molécula de água. Ó, vai entrar o oxigênio. E aí estão os hidrogênios, né, em amarelinho. Indeed, the reason we breathe oxygen is so that it can serve as the final electron acceptor at the end of the electron transport chain.
E aí, então, finaliza a cadeia transportadora de elétrons. E é esta visão, né, que a gente teria se nós conseguíssemos navegar pela membrana, né, interna ali da mitocôndria. Esse monte de enzimas aqui da cadeia transportadora de elétrons trabalhando ao mesmo tempo. Tá? Ó. Together, they effectively make the entire surface of the inner mitochondrial membrane a giant cellular power plant. Muito bem. Conseguiram entender, gente? Ficou claro? Depois eu vou passar esse vídeo separadamente lá no Moodle para vocês, tá? Vai ter o vídeo da aula, eu explicando aqui, e eu vou passar ele, né, separado para vocês, para poderem assistir direto no YouTube. Eu não tenho certeza se tem legendas em português, tá? Mas se vocês botarem em inglês, dá para ir acompanhando assim devagarzinho ali, tá? Ou se vocês conseguirem compreender tranquilo inglês, aí não tem problema, tá? Mas essa última imagem que mostrou ali, né, digamos assim, a superfície da membrana interna da mitocôndria cheia dessas proteínas, a gente pode ver nesse segundo vídeo aqui, ó. Tá? Isso aqui é como se a gente estivesse navegando pela matriz mitocondrial, tá? E aqui, ó, isto aqui que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma crista. Aqui é outra crista, aqui é outra crista, lá no fundo é outra crista, é aquelas, né, cavidades que a membrana interna forma, tá? E aqui vocês estão vendo as enzimas, complexo 1, 2, 3, 4 e ATP sintase trabalhando, tá? Ó. E aí os NADH da vida, né, entregando seus elétrons. Aí o citocromo C carregando de um complexo para outro. O bombeamento de prótons, ATP sintase. Tá? Aí a síntese de ATP. E eu quero que vocês observem aqui, ó, do lado das ATP sintases, tem duas proteínas transportadoras aqui, ó, aqui e aqui, aonde os ATP sintetizados estão saindo e tá entrando outras moléculas aqui, tá? Tá nessa troca, né? Aqui são exchangers, né? São transportadores que fazem cotransporte e contratransporte, aonde moléculas estão saindo e estão entrando. Né? Observem isso aqui que depois eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Tá? Ó, são essas proteínas transportadoras aí. Ó. Tá? Aqui é a visão da mitocôndria geral. Tá? Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todas essas vias metabólicas que a gente comentou, tá? A glicólise, ciclo de Krebs e agora, por último, a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa, tem como grande finalidade a síntese de ATP. Esse é o grande objetivo, é extrair energia da glicose, extrair energia daquelas ligações entre os 6 carbonos da glicose, tá? E conservar essa energia na forma de outras ligações químicas, que é justamente a síntese de ATP. Para quando a célula precisar, ela utilizar esse ATP para algum evento que necessite de energia. Tá? A pergunta que eu quero fazer é: tudo isso está acontecendo dentro da mitocôndria, no interior da mitocôndria. Como que esse ATP sai da mitocôndria, então, passa pelas membranas da mitocôndria e se espalha no citoplasma para que ele consiga chegar nos outros locais onde a célula está necessitando de energia? Como é que vocês acham que isso acontece? Só para saber, gente, vocês estão me escutando?
Ah, eu vi que a Laura deu uma piscada ali para falar. Eu achei que eu já estava falando, tinha caído a conexão já. Tá, podem falar. Eu lembro que tem alguma coisa a ver com o citoesqueleto. Não, na verdade, não é essa a pergunta, Laura. A pergunta é o seguinte: como que, se a gente for voltar ali nos slides, a ATP sintase está sintetizando ATP e jogando esse ATP para dentro da matriz mitocondrial. Está lá dentro da matriz da mitocôndria. Como é que esse ATP sai da mitocôndria? Como é que ele vai parar, por exemplo, no citoplasma? Tá? O citoesqueleto ele serve para a mitocôndria se deslocar dentro da célula. Mas a pergunta é, como é que esse ATP que foi sintetizado, ele sai de dentro da mitocôndria? Quem é que leva ele para o lado de fora da mitocôndria e deixa ele solúvel no citoplasma? Não sei se vocês entenderam minha pergunta. Não sei se eu me fiz claro. Eu entendi, mas eu não sei a resposta. Mais alguém quer fazer uma tentativa? Todo mundo em silêncio. O Vitor também não sei. O Reinaldo botou uns pontinhos de interrogação ali. Tá? Então, gente, esse ATP, ele precisa sair da mitocôndria. Tá? Por que ele precisa sair da mitocôndria? Pelo seguinte, tá? Porque todo ATP sintetizado aqui dentro da mitocôndria, ele precisa ser utilizado nos processos que demandam energia. Então vamos pensar assim, nós tínhamos comentado lá no início da disciplina, nas células da raiz, transportando água, transportando nutrientes, né? Vamos pensar num animal, uma célula animal fazendo transporte de qualquer tipo de substância para o interior da célula, né? Uma célula se dividindo, todos esses processos precisam de muita energia. Nesse exato momento, por exemplo, os neurônios de vocês estão gastando muito ATP para poder processar esse monte de informações, né, que está chegando até o cérebro de vocês. Tá? Isso demanda muita energia. Tá? Então, onde que esses ATPs vão ser consumidos? Justamente nesses processos que necessitam de energia. Tá? Esses processos todos aqui, eles vão pegar o ATP, que foi sintetizado lá na mitocôndria, tá? E vão reconverter ele a ADP e PI. Quando a gente quebra essa ligação do ATP, toda essa energia é liberada. E essa energia é utilizada, então, para se fazer alguma coisa na célula. Tá? Transporte, síntese de biomoléculas, né? Enfim, o que vocês imaginarem, qualquer coisa que vocês imaginarem. Tá? E aí, então, esse ADP e esse PI tem que voltar lá para a mitocôndria para serem reconvertidos em ATP e o ciclo recomeçar de novo. Tá? Só que para tanto o ATP sair da mitocôndria quanto o ADP e o PI entrarem na mitocôndria, eles têm que passar pelas membranas. Tá? E para eles passarem pelas membranas, eles têm que ter transportadores de membranas, que foram justamente aquelas duas moléculas que vocês viram ali do lado da ATP sintase no vídeo. Tá? Deixa eu botar aqui de novo. Ó. Aqui. Tá? Um pouquinho antes. Aqui, ó. Essas proteínas aqui, ó, são justamente transportadores de ATP, ADP e fosfato, né, para poder, então, abastecer a ATP sintase com o ADP que ela precisa e poder levar o ATP para fora da mitocôndria. Tá? Aqui está um esqueminha bastante simples desses transportadores. Aqui está a ATP sintase, ó, tá? Só aqui está viradinho o esquema de cabeça para baixo. A matriz mitocondrial está aqui e o espaço intermembranas está aqui, tá? Isso aí é para testar, para ver se vocês estão compreendendo bem. O professor de vez em quando pega e inverte a imagem, né, e bota ela virada de cabeça para baixo para ver se está só para facilitar a vida, tá? Mas enfim, então o ATP está sendo sintetizado aqui dentro, tá? E aí tem um transportador que leva esse ATP para fora. Ao mesmo tempo que ele leva o ATP,
ele traz ADP. Tá? Para cada ATP que sai, ele traz um ADP. Tá? E do outro lado aqui, muito próximo da ATP sintase, tem um outro transportador que transporta fosfato. Tá? Esse transportador, ele faz um cotransporte aqui de fosfato e hidrogênio. Já que tem um monte de hidrogênio aqui, um monte de H+, no espaço entre as membranas, tá? Ele aproveita, então, esse potencial do hidrogênio, né, de ser transportado para cá, e acopla isso com o transporte de fosfato. Tá? Então, esse ATP, ele sai da mitocôndria por esse transportador aqui, ao mesmo tempo que sai um ATP, entra um ADP, para ficar equilibrado, né, o processo, e o fosfato, então, é por um outro transportador aqui, que faz um cotransporte junto com o hidrogênio. Tá? Não sei se ficou claro isso. Certo? E aí, então, é dessa maneira, tá, que esse ATP sai para os processos que necessitam de energia e o ADP retorna para a mitocôndria para ser reconvertido em ATP novamente. Tá? Ficou claro? Tranquilos? Nenhuma dúvida? Muito bem. Prof, eu fiquei com uma dúvida, assim, não é bem em relação a isso, mas é mais em relação à resposta que eu dei antes, porque eu falei que eu achava que tinha a ver com o citoesqueleto, né? Uhum. Que as proteínas de actina, elas movimentam as coisas dentro do citoplasma. Só que, então, essas proteínas de actina, elas só movimentam as organelas? Elas não movimentam... Isso. Eu achava que era tudo. Não. Tudo. É só as organelas. As substâncias que são solúveis em água, como, por exemplo, glicose, piruvato, NADH, FADH2, todas essas moléculas todas, isso aí se movimenta livremente no citoplasma porque eles se dissolvem em meio aquoso. O que o citoesqueleto faz é transportar só as organelas. Tá? Então, eu preciso de... vou dar um exemplo. Né? Se vocês lembrarem dos neurônios, os neurônios, eles fazem as sinapses com outros neurônios. Tá? Eles têm um prolongamento, né? Ele estica, digamos assim, um braço, né? E faz um contato com outro neurônio. Esse contato, que é o que a gente chama de sinapse, é justamente onde ocorre a transferência do impulso nervoso de um neurônio para outro. Essa transferência requer muita energia. Então, quando os neurônios estão funcionando, o que ele faz? Ele recruta mitocôndrias lá do corpo celular do neurônio e leva essas mitocôndrias até o terminal, né, até o prolongamento lá pertinho da sinapse, né, justamente para poder a mitocôndria gerar os ATPs necessários para a transmissão nervosa. Tá? Depois que o neurônio... Oi, pode perguntar, Laura. Essa transmissão nervosa, a sinapse, ela sempre vai envolver a bomba de sódio, potássio e ATPase. Exatamente. Tá? E a bomba sódio... Isso, para fazer o gradiente de sódio e potássio no neurônio para poder fazer ele entrar em potencial de ação. Potencial de ação. Exatamente. Tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, a bomba sódio-potássio, a ATPase, ela gasta 70% de toda a energia do cérebro. Tá? Toda a energia que o nosso cérebro gasta durante 24 horas por dia é consumido só pela bomba sódio-potássio ATPase. Ela está constantemente trabalhando. A bomba nunca para de trabalhar. Tá? Por quê? Porque os nossos neurônios precisam, né, desse gradiente de sódio e potássio para poder funcionarem. Tá? Então, se estima assim, aproximadamente que 70% de toda a energia gasta pelo nosso cérebro é gasto só na bomba sódio potássio ATPase. Tá? Então, é um gasto energético, uma demanda energética muito grande. Tá? E é por isso que as mitocôndrias têm que estar próximas da onde essas bombas estão, né? Ou da onde esses processos estão consumindo energia para poder abastecer, né, esses processos. Tá? Tem vários estudos mostrando que, dependendo do estímulo que a célula tem, tá,
Ah, é um estímulo que vai fazer a célula se dividir, por exemplo, entrar em divisão celular. Ou um estímulo nervoso. Tá chegando um monte de potencial de ação nos nossos neurônios do cérebro. Isso faz com que rapidamente a célula se reorganize, desloque as suas organelas para os locais aonde vão acontecer esses processos celulares, e a mitocôndria é uma dessas organelas. Ela vai ser deslocada para onde vai ter a demanda energética. A demanda energética está lá próxima do núcleo, porque está tendo duplicação do DNA. Então a mitocôndria aproxima do núcleo. A demanda energética é lá na extremidade da célula, porque a bomba só de potássio está consumindo um monte de ATP lá perto da membrana celular. Desloca a mitocôndria para lá. E a célula faz isso muito rapidamente. É questão assim de milissegundos para ocorrer esse deslocamento. E abrindo um pequeno parênteses, o próprio deslocamento das organelas pelo citoesqueleto, por aquelas proteínas de motilidade, não sei se vocês lembram, pela actina, pela cinesina, enfim, gasta ATP também. O próprio deslocamento gasta energia. Tem que ter ATP para poder abastecer esse deslocamento também. Tá? Muito bem. Até aí, tudo tranquilo? Alguma pergunta? Não? Muito bem. Então, olha só. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Tá ok. Vocês entenderam que a respiração celular é um processo bem mais complexo, bem mais longo, do que a fermentação. A fermentação é simplesmente o deslocamento do piruvato para aquelas vias fermentativas, numa situação em que não tem oxigênio, enfim e tal. E a fermentação só ocorre justamente para reciclar aquele NADH gerado lá na via glicolítica. A pergunta é, por que a respiração é tão mais complexa, gente? Por que ela envolve 3 estágios? Envolve a via glicolítica e a síntese dos piruvatos. Aí esse piruvato é deslocado para a mitocôndria. Lá na mitocôndria é convertido em acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs, que consome esse acetil, converte ele em CO2, aí gera um monte de NADH, um monte de FADH2, que vai lá para a cadeia transportadora de elétrons, e aí gera todo esse fluxo de elétrons e esse gradiente de prótons, e aí sintetiza ATP. Por que a respiração é tão mais complexa? Por que ela é tão mais complicada? Por que ela não poderia ser um pouco mais simples? Que vantagem que ela oferece para as células em comparação com a fermentação, por exemplo? Ela vai produzir bem mais ATP, mas eu não sei se essa é a resposta. Essa é a resposta. O Vitor disse ali, ela produz muito mais energia. Então, quando a gente fala em energia, é ATP. Isso é ATP. E por que ela sintetiza muito mais ATPs, gente? Por que comparado com a fermentação, ela sintetiza muito mais ATPs? Só para lembrar, lá na fermentação, que é o deslocamento do piruvato para aquelas vias fermentativas, a gente consome 2 ATPs na glicólise e sintetiza 4. Então, sobram 2 para a célula. De saldo positivo, sobram 2 ATPs. O quanto a mais de ATP é possível gerar levando o piruvato para a respiração celular, levando o piruvato lá para o ciclo de Krebs e para a cadeia transportadora de elétrons. Vamos lá, então. Vamos ver como é que isto funciona. Então, olha só. Para a gente poder responder essa pergunta, nós temos que saber quantos ATP são gerados para cada NADH e para cada FADH2 que entram aqui na cadeia transportadora de elétrons. O NADH, quando ele entra, tem um bombeamento de prótons aqui no complexo 1, tem bombeamento de prótons no complexo 3 e tem bombeamento de prótons no complexo 4. Esses prótons retornam para a matriz mitocondrial,
pela ATP sintase, e a ATP sintase, então, sintetiza ATP através desses prótons que estão retornando. Tá? Tem uma estimativa de que para cada NADH, nós sintetizamos aproximadamente 3 ATPs. Tá? Dá para se fazer a seguinte relação. Para cada local de bombeamento de prótons aqui, nós sintetizamos 1 ATP na ATP sintase. Então, como o NADH bombeia prótons aqui, aqui e aqui, vamos ter aproximadamente 3 ATP sintetizados. Essa medida, ela ainda não é, eu digo aproximadamente porque ela não tem uma exatidão muito grande ainda, gente, tá? A gente não tem equipamentos que consigam medir com exatidão, mas isso dá 2,8 alguma coisa. Então, aproximadamente 3, tá? Redondeando, como diria um colega meu, tá? 3 ATPs, tá? Por outro lado, o FADH2, ele só bombeia prótons no complexo 2, no complexo 3 e no complexo 4. Tá? Só tem 2 locais de bombeamento de prótons. Tá? Então, só vai ter prótons voltando aqui pela ATP sintase, os prótons bombeados pelo complexo 3 e pelo complexo 4. Tá? Isso vai fazer com que cada FADH2 resulte na síntese de aproximadamente 2 ATPs. 1 ponto alguma coisa, tá? Beleza. Então, a gente sabe que cada NADH produz aproximadamente 3 ATPs aqui na cadeia transportadora de elétrons e que cada FADH2 produz aproximadamente 2 ATPs na cadeia transportadora de elétrons. Então, vamos tentar calcular tudo isso agora. Tá? Vamos tentar fazer um cálculo aí para chegar aproximadamente nos 34 que a Laura colocou ali no chat. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Relembrando, as 3 etapas da respiração celular. Tá? A glicólise aqui, né, nesse quadradinho aqui. O ciclo de Krebs aqui neste quadradinho aqui. Tá? E tudo isso aqui seguindo para a cadeia respiratória, que vão ser esses ATPs que estão aparecendo aqui. Tá? A glicólise, nós já sabíamos lá que ela gastava 2 ATPs e sintetizava 4. Tá? Então, aqui estão os 2 que ela gasta e os 4 que ela sintetiza. Tá? Muito bem. Só que tem um detalhe, a glicólise sintetiza também 2 NADHs. Tá? E a gente sabe que para cada NADH são 3 ATPs produzidos. Tá? Então, aqui dariam 6 ATPs. Aqui nessa figurinha tem um erro, tá, gente? Eu não consegui corrigir ela ainda no Photoshop, mas eu vou corrigir. Aqui é 6 e não 4, como está aqui, tá? Porque para cada NADH são 3 ATPs sintetizados. Então, são 6 aqui, tá? De piruvato para acetil-CoA, tem a síntese de um NADH, mas são 2 piruvatos e 2 acetil-CoAs. Então, são mais 2 NADHs aqui. Dá mais 6 ATPs sintetizados aqui. Tá? Tudo isso lá na cadeia transportadora de elétrons. Tá? Do ciclo de Krebs, nós vamos ter 2 voltas aqui no ciclo, porque são 2 acetil-CoAs. São 3 NADHs por volta, dando no total 6 NADHs. Tá? Como são 6 NADHs, são 3 ATPs para cada NADH, 18 NADHs. Tá? E 2 FADH2, por quê? Porque para cada volta no ciclo aqui nós produzimos um FADH2. Tá? São 2 FADH2, 2 vezes 2 aqui, dá os 4 que estão aqui. Lembrando ainda que o próprio ciclo de Krebs aqui produz um GTP para cada volta, que é o equivalente ao ATP. Então, são mais 2 ATPs aqui produzidos diretamente pelo ciclo de Krebs. Somando tudo isso aqui, né, dá de 36 a 38 ATPs aproximadamente. Tá? Por que 36 a 38 ATPs aproximadamente? Porque tem estes gastos aqui, né, tem esses 2 que foram gastos aqui pela glicólise, tá? E como eu falei para vocês, a conversão aqui de NADH em ATPs, ela não é exatamente 3. Ela é 2 ponto alguma coisa. Então, às vezes a célula produz 36
às vezes chega até 38, tá? E dependendo ainda da célula, pode ser até um pouquinho menos, como a Laura colocou ali, né? Pode ser de 34 até 38 ATPs, tá? Isso varia muito da situação energética da célula, tá? Mas a gente pode notar que a respiração celular é muito mais eficiente do que a fermentação na hora de converter a energia da glicose em energia celular, em ATP, tá? Ah, sim, tá. Entendi, Laura. Aham. É isso aí, tá? Entenderam, gente? Ou tá meio confuso isso? O que vocês... Ficou claro? Essa matemática toda não é uma coisa assim que vocês tenham que saber de cor e salteado. Ah, não precisam. Ah, o que vocês têm que entender é justamente essa diferença, que a respiração gera, sintetiza, aliás, gera mais energia, sintetiza mais ATP do que a fermentação, tá? Essa é a grande diferença. Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Vocês conseguiriam me responder a esta pergunta? Por que na fermentação ocorre liberação de calor? Durante os processos fermentativos, ocorre liberação de calor e durante a respiração celular não ocorre. Vamos ver se vocês sabem. Pessoal aí, Bernardo, Júlia, Arthur, Eduardo, Gabriel, Mariana, Henrique, Laura, Rafaela. Quem mais aqui? Quem é que tá escondido nos dois mais aqui? Deixa eu ver. Quem não tá na minha lista aqui. Vitor e o Reinaldo. E aí? Vamos usar um exemplo prático, né? Mais ou menos, Vitor. Mas tá, assim, tua resposta responde em partes. Tá? Na fermentação, não tem todo esse deslocamento de elétrons aqui que a gente vê na respiração celular. Tá? E não tendo esse deslocamento de elétrons, não tem a transferência de energia da glicose completamente, de forma completa, para os ATPs. A fermentação ela é incompleta, né, gente? Ela é uma via incompleta no sentido de transferência de energia. Tá? Ainda tem muita energia no piruvato, tanto é que a gente conseguiu sintetizar muito mais ATPs com os piruvatos da via glicolítica do que na fermentação. Então, essa energia que ainda restou ali no meio, nos organismos, que não deu para converter em ATP, ela é liberada na forma de calor. Tá? Os organismos não têm o que fazer com essa energia sobrando. Tá? Ainda tem energia ali naquele piruvato que veio da glicose. Só que não tem o que fazer com esse piruvato, não tem para onde mandar ele, né? Eu só posso mandar para a fermentação. E aí, na fermentação, essa energia toda tem que ser dissipada. E aí vai ser dissipada na forma de calor. Tá? Já na respiração, essa energia não vai ser dissipada na forma de calor. Por quê? Porque ela vai ser utilizada para síntese de ATP. Tá? A conversão de energia durante a respiração celular é mais eficiente do que a conversão de energia na fermentação. Tá? Ficou claro isso? Sim, não, mais ou menos. Então, Vitor, na verdade, assim, não tem muito a ver com a velocidade, tá? Porque os dois processos acontecem muito rapidamente. Tá? Apesar da respiração ter mais passos, ter mais etapas para acontecer, tá? Ela acontece muito rapidamente também, em frações ali de segundos. Tá?
Então, não teria muito a ver com o tempo, mas teria a ver, sim, com o número de passos para manter essa conversão e essa transferência de energia. Tá? Normalmente, quando uma substância química, como a glicose, por exemplo, ou sei lá, qualquer outro tipo de combustível, vamos chamar assim, ele é queimado e transformado em CO2 diretamente, ele libera muito calor. Tá? Agora, se as reações ocorrem em várias etapas, essa energia pode ser conservada, ela pode ser utilizada. Tá? Muito bem. Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Muito bem, então vamos para se encaminhar para o final. Então, olha só, eu tinha dado o exemplo para vocês, né, de algumas células não fotossintetizantes que fazem todo esse processo de respiração celular. Só para relembrar, então, né, aquela sacarose sintetizada lá na fotossíntese, lá nos tecidos foliares, né, vai ser deslocada pela seiva elaborada, pelo floema, e vai chegar até os tecidos que não são fotossintetizantes, como, por exemplo, os tecidos aqui do fruto, tá? E o que vai acontecer nesses tecidos? Essa sacarose, então, vai ser quebrada e vai liberar aqui as moléculas de glicose necessárias para essas células começarem a fazer a respiração celular. Tá? Então, essa glicose ela vai ser deslocada, né, para o interior dessas células, vai passar por toda a via glicolítica, vai formar piruvato, tá? Vai sintetizar os ATPs, vai sintetizar os NADH aqui, vai consumir os ATPs. Esse piruvato, então, depois vai para a mitocôndria. Tá? Lá na mitocôndria é convertido a acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs, tá? Que produz, então, que permite a síntese de um monte de NADH aqui e também de FADH2, né? E uma molécula de ATP. Esses NADHs aqui se deslocam, então, lá para a membrana interna da mitocôndria, aonde vão doar os seus elétrons para os complexos da cadeia transportadora de elétrons, e no final das contas aqui, né, vai ser sintetizado o ATP que esta célula está necessitando. Para que ela vai utilizar esse ATP? Bom, se for uma célula de fruto aqui, ou se for, vamos pensar na soja, por exemplo, está na fase de enchimento de grãos. Tá? Esse grão precisa sintetizar um monte de proteína. Isso tem custo. Isso energeticamente custa para a célula. Então, esses ATPs aqui vão ser utilizados para fazer a síntese proteica e depositar as proteínas, então, né, no interior do grão da soja. Né? Ou depositar o amido no interior do grão de trigo, né? Ou, sei lá, se for a cevada, vai ser amido também um pouco, e um pouco de maltose, e muito mais maltose, né? Então, aí vai depender do que vai ser armazenado naquele fruto. Tá? E um outro exemplo, exatamente de todo esse processo que nós comentamos, tá? É a decomposição da matéria orgânica na lavoura, né? Em lavouras de plantio direto. Agora mesmo aconteceu a Expo Direto ali na região Ai, me fugiu o nome da cidade. Cotrijal. Na Cotrijal, só me fugiu o nome da cidade. A sede da Cotrijal. Não Me Toque, e na frente de Não Me Toque, enfim, tá. Mas é ali na região de Não Me Toque, isso mesmo, a Júlia acabou de comentar ali, Não Me Toque. Tá? Não Me Toque foi o berço do plantio direto aqui no estado, gente. Quando eu estava no técnico em agropecuária, eu me lembro que a região ali começou a implementar o plantio direto. Tá? Foi uma região pioneira assim, no estado em se tratando de plantio direto. Tá? Foram desenvolvidas todos os implementos, enfim, na região ali. Tem uma indústria bastante forte ali de maquinários, enfim, para permitir, então, que o plantio direto acontecesse. Tá? E no plantio direto, a decomposição, tá, dessa palha aqui, dessa matéria orgânica, passa justamente por esse metabolismo aeróbico, tá? Por essas vias de respiração celular toda aqui. Tá?
E aqui está mostrado nesse desenho aqui. Aqui nós temos uma bactéria decompositora, tá? Aqui desenhado. Ah, só abrindo parênteses, esse esquema aqui, gente, foi feito por um aluno da agronomia há muitos anos atrás, né, na minha disciplina. Até hoje, uma aluna, desculpa. Até hoje eu uso esse esquema em aula porque eu achei, assim, fantástico. Ela fez um trabalho excelente, assim. Provavelmente ela já deve ter se formado agora, pelo tempo que faz. Tá? Mas mostrando desde aqui, ó, da degradação da celulose, as cadeias aqui, ó, cada hexágonozinho desse aqui é uma molécula de glicose, tá? Então a fibra de celulose aqui sendo degradada, tá? Aqui maior aumento a degradação, tá? Aqui são as enzimas, todos esses coloridinhos aqui que vocês estão vendo, são as enzimas que rompem aqui, tá? As ligações de glicose da celulose, libera a glicose, então essa glicose é transportada para dentro da bactéria. Lá na bactéria, então, vai passar pela glicólise até chegar no piruvato, todas as sínteses de ATP aqui, NADH, tudo aquilo que a gente comentou. Esse piruvato, então, vai se deslocar, tá? Até uma outra parte aqui do citoplasma, aonde vai ser convertido em acetil-CoA, tá? Já que essa bactéria não tem mitocôndria, tudo isso acontece dentro do citoplasma dessa bactéria. Tá? E aí lá, então, esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, dá toda a volta, né, no ciclo de Krebs, libera o CO2 aqui, sintetiza os NADH, sintetiza o FADH2, o NADH, então, e o FADH2 se deslocam até a membrana dessa bactéria, que é onde vão estar aqui as proteínas, né, da cadeia transportadora de elétrons, e aí fosforilação oxidativa aqui, então vai gerar um gradiente de prótons aqui, esses prótons vão retornar pela ATP sintase, vão permitir a síntese de ATP, e esse ATP, então, vai manter essa célula aqui viva, vai permitir com que ela execute todas as suas funções. Então, a decomposição dessa matéria orgânica aqui, não é porque esse micro-organismo aqui tem como objetivo decompor a matéria orgânica. Não, o objetivo dele é extrair glicose daquela palha que sobrou. Foi o nicho que ele encontrou para sobreviver. Foi o local que ele achou, que ele encontrou na natureza para obter alimento, obter nutrientes para manter, então, o seu metabolismo funcionando, manter a síntese de ATP e manter as suas funções metabólicas em pleno funcionamento. Tá? Então, esse aqui é um outro esquema também aonde esse processo de respiração celular acontece. Tá? Isso também acontece na raiz de uma planta para transporte de energia, de elementos, enfim, e tal, de nutrientes, né? Acontece no nosso organismo a todo momento. O nosso cérebro só funciona a partir da respiração celular. Tá? Toda a energia necessária para o nosso cérebro funcionar, todo o ATP necessário é sintetizado a partir da respiração celular. Tá? Muito bem.